Um momento de tristeza na prova do Ironman em 8 de março na cidade de Curitiba, nesse ano de 2026. Nós vamos falar sobre o esporte de alta performance e como nós devemos olhar para a nossa saúde. Vamos receber Dr. André Chagas e Dr. Pedro Pércio para falar sobre o assunto e entender como nós devemos nos preparar numa situação de alta performance. Muito feliz em receber essa dupla aqui. Dr. Pedro, seja bem-vindo mais Muito uma obrigado. vez ao nosso estúdio. Dr. André, que teve há pouco tempo aqui falando de qualidade de vida e hoje falando de um outro assunto muito próximo, né? Que são os esportes de alta performance. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou começar pedindo a opinião de vocês sobre esporte de alta performance e saúde do quadril. Dr. Pedro, é uma coisa boa o esporte de alta performance se a gente está falando de saúde do quadril ou não? Tudo que a gente falar aqui hoje em relação à saúde e esporte tem um grau de relatividade. Nem tudo relacionado ao esporte tem uma relação direta com saúde. E por que a gente pode fazer esse distanciamento, doutor André, entre saúde e alta performance? Eu acho que eu vou aproveitar o gancho do Pedro para falar que a saúde, tu tá falando da saúde física, eu acredito. E existe a saúde mental. E para a pessoa de alta performance, ela quer o desejo dela, ela quer o máximo da exploração da performance do corpo dela. Então isso também a gente tem que levar em conta, isso também, ou seja, cada pessoa vai ter aquele entendimento como qualidade de vida, é relativo para cada um, né? Bom, eu iniciei esse podcast falando do caso que foi do triatlon. Então, vamos focar em 3 esportes específicos aqui hoje, né? Natação, a corrida e a bike. Dentro desses 3 esportes, o quadril, ele é muito exigido do atleta, Dr. Pedro? Realmente precisa ser um quadril... eu não sei, eu vou usar muita alta performance, né? Um quadril que aguenta mais do que um quadril de uma pessoa normal? Nessas três modalidades, a que exige mais é a corrida, com certeza, porque além do movimento tem um impacto, e em segundo lugar a bicicleta. A natação exige muito pouco da articulação do quadril nesse estilo de natação, crawl e costas, né? Nado borboleta, nado peito, aí a amplitude de movimento do quadril realmente é maior e pode de fato gerar algum problema, né? A corrida é por causa do impacto? Por causa da amplitude de movimento e por causa do impacto, né? Que aí vai gerar outros problemas que a gente já vai chegar lá. Falando então desses 3 esportes específicos, a gente pode determinar o que é um quadril forte? A gente falava aqui nos bastidores, né, que se o assunto fosse mobilidade, a bailarina ganhava, né? Porque seria o quadril mais resistente. E não é bem assim a história, né, doutor André? Nessa nossa conversa do esporte, é o que for, o bom é o mais rápido. É no relógio que é calculado esse critério de bom. Então, é o mais rápido. O quadril mais rápido. E no dia a dia de uma pessoa que quer realmente ter uma vida com qualidade, que foi o tema que a gente abordou outro dia aqui, o que seria um quadril forte nesse sentido? Um quadril que não incomode, que a pessoa nem lembre que existe o quadril, que ele leve a qualquer lugar onde ela queira ser levada, né? Ô, Jéssica, eu acho que justamente nesse ponto é o que eu te falei no início, é a questão das coisas que são relativas, né? Acho que um quadril forte é um quadril bem equilibrado, como eu estava dizendo antes aqui no bastidor. Quadril bem equilibrado é um quadril com amplitude de movimento normal, nem mais e nem menos, e uma musculatura ao redor que permita, bem desenvolvida, que permita ele fazer os movimentos de maneira harmônica e que não vai trazer problema em longo prazo, porque muitas vezes existe um problema na articulação, seja morfológico, seja funcional, e que não vai ter consequências de curto prazo, vai ter consequências de longo prazo. Um carro novo não dá problema, mas ele tem um defeitinho crônico ali que nos seus 5, nos seus 10 anos vai exigir a troca de uma peça, por exemplo. Mas quando essa peça é nova, ela funciona perfeitamente bem. Então, e uma pessoa equilibrada, ela pode ter maior amplitude de movimento por ser uma mulher. Ela tem mais colágeno, é diferente. Um homem mais musculoso, ele tem mais força. Então, depende.
qual é a profissão que ele tem, o que ele quer desse quadril, ele exige o que do quadril dele, né? Então, eu acho que é bem o que o Pedro falou, equilibrado é a palavra correta. E se a gente for olhar o alto desempenho mesmo, a porcentagem das pessoas que fazem o esporte de alto desempenho é o atleta profissional de tênis, de futebol, de vôlei, etc. É o profissional mesmo. E uma porcentagem muito pequena de pessoas que fazem o triatlo, que são corridas, natação e bicicleta de longa distância, meia maratona e maratona. Eu divido assim o esporte, mas isso é coisa puramente da minha cabeça. 3 objetivos: saúde, estética e o desafio. Esse esporte de alto desempenho, ele entra na questão do desafio, da pessoa querer sempre buscar o seu limite, sempre querer ultrapassar o seu limite. E aí vem o problema, porque o corpo humano ele tem o seu limite. E nesse tipo de situação, pode acontecer uma lesão ósseo-muscular, uma lesão de uma articulação, ou um problema mais sério. Não é frequente um atleta morrer num acidente. E quando a gente fala em saúde, se você conversar com um cardiologista, ele vai te dizer o seguinte: para a saúde do coração e do pulmão, são 150 minutos de exercício aeróbico por semana. São 150 minutos, não é nada. Não é nada. Né? E a estética, isso varia de cada um, né? Ser mais magro, ser menos magro, ser mais musculoso, ser menos musculoso. E essa é a maneira como eu encaro e administro essa questão do esporte. Então, vamos lá. Uma pessoa hoje comum que não pratica atividade física, de repente ela decide começar um exercício e para ela é aquele limite ainda pequeno e ela vai buscando esse limite a mais. Ela pode fazer algo preventivamente, falando de saúde do quadril, para não ter problemas futuros, para não desenvolver esses próximos problemas que a gente já vai chegar lá no prejuízo de ficar sempre no limite, doutor André? O que dá para fazer de forma preventiva? Eu acredito que a prevenção é se apoiar numa expectativa possível e fazer com que isso seja gradativo, aumente gradativamente, e se puder ter o apoio, o ensinamento de alguém, até do celular hoje, que tem muita informação, mas tendo alguma pessoa que ensine, hoje isso tem muita disposição de profissionais, tanto da fisioterapia como da educação física, em academias ou clínicas especializadas que podem ajudar isso, que a pessoa comece devagar. Eu imagino uma pessoa da minha idade que resolve começar a fazer atividade física, e se ela começar com uma maratona, ela talvez nem consiga e até se machuque antes, né? Não depende, talvez, de um exame médico, de um profissional médico para dizer você pode ou você não pode. A gente pode tudo. O limite da gente vai ser imposto até pela própria natureza e do jeito que o corpo da gente foi formado, né? Então, não há problema nenhum. Eu acho que depende mais da tua expectativa e do teu objetivo, né? A musculação, ela é mocinha ou ela é vilã? Porque a gente vê tanta coisa na internet. Doutor Pedro, onde que a gente colocaria a musculação? Não, ela é benéfica, mas seguindo isso que o André falou, tem que ter um profissional que oriente. Um profissional de educação física, um fisioterapeuta, quem quer ir na linha mais leve do Pilates, mas ela é benéfica, né? E você está falando que a musculação do fisiculturismo, às vezes é confundido tem outro musculação nível, com né? isso. Esse é a alta performance, é um esporte de alta performance. Uma coisa que eu reparei muito no segundo semestre do ano passado para esse ano, eu atendi várias pacientes, sexo feminino, que começaram a correr. De repente começaram a correr. Vão começar a correr e dor no quadril. Várias delas, assim, eu me lembro assim de cabeça umas 4 ou 5 que sofreram fratura por fadiga do colo do fêmur, porque é um osso que ainda não se adaptou a receber aquela carga, aquele impacto. O coração e o pulmão dela já estavam mais adaptados, com maior capacidade para correr, uma distância maior, numa velocidade maior. A musculatura já estava adaptada, mas o osso ele é mais lento. Então, esse osso ele não suportou e fez uma fratura. Sem ter um tombo, uma queda. Quando a gente fala em fratura, a gente pensa num acidente. Sim. Caiu, quebrou, sofreu um acidente de carro, de moto, etc. Caiu de altura. Não.
Fratura por fadiga, por estresse do osso. Que nem você pegar um clips e vai movimentando ele, chega um momento que o metal sofre fadiga e quebra. Peraí, o doutor falou uma coisa que foi nova aqui pra gente. O osso também se adapta. Eu achava que não, isso não era possível. Como? Plenamente. O osso humano, ele é trocado, se você pegar o fêmur, por exemplo, ele é trocado inteiro a cada 10 anos, mais ou menos. O que é isso? Todo dia, nossas células produzem osso novo e tem células específicas que retiram e que removem o osso velho. Então, ele é renovado, trocado a cada 10 anos, mais ou menos. Depende de uma questão biológica de cada pessoa, né? E por isso que essa progressão, ela tem que ser devagar. Isso que o Pedro explicou. Então, essa adaptação, a gente tem que ser respeitada, né? Então, por isso que a expectativa ela tem que ser adequada. E o profissional da área do esporte, ele conhece bem isso, auxilia muito nisso. Para que a gente não dê o passo maior que a perna. Literalmente. Tem que ser gradativo, né? Isso é muito importante. Por exemplo, quando eu faço uma cirurgia de prótese de quadril, que a gente precisa trocar articulação por artrose, por necrose, enfim. E o paciente pergunta assim, doutor, eu vou poder voltar à atividade física? E eu falo assim, vai. Uma atividade física de uma pessoa normal. Ele, que bom, vou poder fazer tudo o que eu quero. Eu falei, não. Uma pessoa normal não pula de paraquedas. Uma pessoa normal não faz triatlo. Não, corre 40 quilômetros, né? Não corre 21 quilômetros ou 40 quilômetros. Né? Não estou dizendo que essas pessoas... Eu acho que eu sou bem normal, não faço nenhuma dessas coisas ainda. Eu não estou dizendo que essas pessoas são anormais. Eu estou dizendo que elas estão fora da curva da população. Elas são excepcionais, geral. Elas são a exceção. O sedentário que não faz nada também é a exceção. Né? Então, assim, o que é uma atividade física normal? Uma atividade física de uma pessoa comum. Uma musculação, uma caminhada, uma corridinha até 4, 5 quilômetros. Isso não vai matar ninguém. Se isso matar alguém, se isso provocar uma lesão, é porque esse paciente teria um mal súbito né? assistindo televisão, assistindo o jogo do time da preferência dele. Entendeu? Entendi. Falando ainda nesse quesito ali do que é uma pessoa normal e que seria uma pessoa excepcional. De exceção. Seria essa pessoa excepcional? Hoje, lá dentro do consultório, são as pessoas excepcionais que precisam de ajuda ou às vezes as pessoas que estão numa rotina normal, elas acabam tendo sim necessidade de cuidar do quadril por outros motivos, né? Falando agora da consequência dos esportes de alto impacto e às vezes dos hábitos de vida que a gente já falou algumas vezes aqui, né, doutor André? Pessoa excepcional é exceção, são poucas pessoas que desempenham essa alta performance e procuram isso. Né? Então tem lugares, claro, que tem pessoas, um time de futebol inteiro, ele é de alta performance, ou 90% dele, né? Agora, nós atendemos pessoas normais, normalmente. E agora vão perguntar, Jéssica, mas era pro meu quadril, tá bom, então? Explica o que aconteceu no meio do caminho. Mas ele está normal, talvez ele esteja doente, como uma gripe, ou como algum estado que você parou de se sentir saudável, né? Que está atrapalhando sua vida, mas a maioria das pessoas, elas são dentro de uma normalidade, né? O que a gente atende hoje no dia a dia são pessoas que têm dificuldade para atividades cotidianas. Aí nós estamos falando de dificuldade de colocar o calçado, de cortar a unha do pé, de colocar meia, de entrar no carro, de sair do carro, de caminhar, fazer 2, 3 quadras para ir no mercado. Que tem dor, né? Que tem dor e limitação de movimento que diminuem drasticamente. Querendo o esporte. Exatamente. Então, e existe o outro paciente, que é o paciente atleta, que faz atividade física realmente e que ele está perdendo a capacidade de fazer essa atividade física por dor, etc. Basicamente é isso. Mas o exercício normal, né? É o exercício normal. Assim, todos nós fazemos algum exercício. Você imagina querer fazer uma academia, como você falou, uma musculação, e ele não está conseguindo fazer isso. O atleta de alto desempenho é um paciente ruim de tratar. É um paciente já está ruim. Mais elevado ali no problema. O limiar dele, o grau de exigência dele é alto. Ele quer voltar no mesmo ritmo que ele voltava, que ele tinha previamente. E assim, a expectativa dele é muito alta. E eu falo essa frase todo dia. O meu tratamento é um procedimento de meio. O que é isso? Eu vou fazer essa cirurgia ou esse tratamento
Agora, que resultado isso vai ter no teu corpo? Uhum. Entende? E as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, em entender isso. Ou até de aceitar, né? É, de aceitar. Então, acho que Eu essa vou é a fazer a palavra. cirurgia. Tem um osso aqui, é crescido, eu vou corrigir ele, eu vou olhar num raio-x e eu vou ver quanto eu tirei, e se eu preciso tirar um pouquinho mais, se eu preciso tirar um pouquinho mais aqui ou ali, eu vou fazer isso e vou deixar o quadril do jeito que eu planejei. Agora, que resultado isso vai ter no paciente? Isso tem uma variação grande. E isso é essencial para todo paciente que vai se submeter a uma cirurgia ortopédica ou qualquer outra. As cirurgias, elas são procedimentos de meio. Eu uso o exemplo da dipirona. A dipirona é um analgésico que todo mundo já tomou. Dipirona é um analgésico comum, vai na farmácia, compra para dor de cabeça, etc. Nós estamos em 3 aqui. Nós estamos os 3 com dor de cabeça. Eu tomo e não me faz nada. O André toma e resolve a dor, a mesma dose. Você toma o mesmo comprimido, no mesmo laboratório, na mesma dose e faz um problema que se chama anemia plásica. E você vai precisar de um transplante de medula óssea com chance altíssima de morrer por conta disso. É o mesmo remédio, em 3 pessoas diferentes. Então, aquilo que Procedimento eu de já meio. tenho influencia muito. Procedimento de meio, a interação do organismo com o tratamento. Bom, e ao longo dos anos, a tecnologia melhora isso lá no resultado final do paciente? Ou realmente, em relação ao que ele já tem, pouco se faz? A tecnologia até não teria tanto impacto, doutor André? A tecnologia melhorou muito. É sensacional a gente ver a tecnologia que existe hoje, tanto no diagnóstico, porque a parte fundamental foi o diagnóstico. A gente entender melhor a doença, fazer, entender a causa da dor, por exemplo, no nosso caso, o porquê que está começando a doer, ou em que nível de doença, ou em classificação, pequeno, médio e grande, é muito grave a sua doença. Não, ela pode ser encarada de uma maneira diferente. Mas junto com a tecnologia, veio isso para a população em geral, mudando as expectativas das pessoas. Uhum. Então, uma coisa ajudou muito, a tecnologia nos ajudou, tanto na parte cirúrgica também, a anestesia melhorou muito, os nossos equipamentos melhoraram bastante, mas as pessoas têm um grau de expectativas diferentes do que tinham há 20 anos atrás, e 30 anos atrás, que é natural. É natural. E Não. falar de recuperação hoje é mais rápido do que a gente acreditava um tempo atrás, né? Sim. Isso mudou muito. Sim. O que o André falou é correto. Tecnologia, não dá para dizer, porque eu opero bem, tão bem quanto sem aquele equipamento. Não. Se você pegar um carro, por exemplo, pega um carro de 15 anos atrás, hoje é 2016. 15 anos atrás, não estava nos anos 2010 por aí. O que tinha de bom de tecnologia era sensor de estacionamento. O trio elétrico já era de alarme, trava elétrica, o que era, André? Vidro elétrico e ar-condicionado, vinha de fábrica, beleza. Mas aí nos anos 2010 por ali era o sensor de estacionamento e câmera de ré. Hoje em dia tem sensor que não te deixa fazer aquilo, isso ou aquilo. A câmera 360, parece que sobe um totem em cima e grava o carro inteiro. Então, como é que eu vou dizer que aquele carro de 2010 é melhor que esse carro de 2011? Mas Ele será me leva do ponto A ao ponto B, sim. Mas esse de hoje é melhor. Só que esse de hoje tem muito mais coisa embarcada para dar problema. Uhum. Para dar problema também. Tudo vem com a parte boa e a parte ruim. E ele bate igual, né? E ele bate igual. Bota na mão de um barbeiro, vai bater igual, independente do sensor, independente da câmera. Ele corre mais. Ele tem um freio melhor, mas ele corre mais. Falando ainda dos problemas relacionados ao quadril, a gente citou aí a cirurgia de prótese. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cirurgia de vídeo, que quando fala que é videocirurgia, parece que vai ser mais fácil, menos invasivo, dá menos medo. Então, talvez eu até queira, né, arriscar um pouco mais o meu quadril, experimentar um pouco mais, porque vai dar para resolver. E aí, doutor, é assim mesmo? Então... Da mesma maneira, todo dia é assim. Doutor, é uma cirurgia pequena. O que eu digo é assim, não existe cirurgia pequena. Não minimize uma cirurgia. Não existe cirurgiazinha. Isso não existe. A cirurgia minimamente invasiva. Não sim, se você for ver a vídeo, ela é minimamente invasiva se você souber fazer o que você está fazendo. Porque fazer um corte, 3 cortes ou 2 cortes de 1 centímetro na pele é uma coisa. Fazer
3 cortes na pele e fazer um estrago grande lá dentro, ela deixa de ser minimamente invasiva, ela pode condenar o quadril. Então, não existe cirurgia pequena, cirurgia mini. A cirurgia é uma via de acesso, é a maneira como eu tenho para chegar na articulação e como eu vou enxergar, né? Muito melhor do que a cirurgia aberta, não tem comparação. Ela é muito melhor para o paciente, porque a recuperação é mais rápida, a cicatriz é melhor, o resultado é melhor, e ela é uma evolução da tecnologia. Uhum. E aí a gente tem 2 casos, né? Esse paciente que olha essa cirurgia e fala, não, beleza, então tá, tem solução, vou lá, vou procurar o médico. E tem o oposto, o paciente que tá sofrendo com a dor, que está adiando, que não gosta de ir no médico, doutor André. E aí? Esse é o outro oposto. Precisa ir ao médico, e no caso do quadril a gente falava sobre check-up, né? Que o caso que a gente comentou aí foi realmente súbito, né? Check-ups em dia e tudo mais. E no quadril é a dor o alerta nesse sentido. E adiar não é bom. Eu quero te corrigir. Fique à vontade. Tu falou em solução. E existe solução ou tratamento? Muitas vezes é tratamento. Existe um meio, como o Pedro explicou. Você tem formas de melhorar ou minimizar aquele problema. Esse segundo ponto que você colocou, esses dias eu estava assistindo um vídeo do médico português que me mandaram, e ele, eu acho que era um geriatra, explicando 10 exames que a pessoa com mais idade deveria evitar de fazer. Que todo dia nos dizem que isso serve para melhorar a tua condição de saúde, prevenir. Mas tu imagina, um exame que eu preciso fazer muito contraste, depende da minha idade, do meu rim, eu tenho que avaliar o quanto ele vai ser útil para mim ou não. E isso tem que ser estatístico. Se ser estatístico é ser científico. Qual é a chance de uma pessoa de 85 anos morrer de tumor intestinal? É grande. E de ter um problema num exame complexo intestinal? Também pode complicar com mais frequência. Tem que colocar numa balança isso, o que vale a pena ou não. Então, tu está me pedindo o que é preventivo. Preventivo é aquilo que eu tenho muito mais vantagem de fazer e uma chance boa, com aquele investimento que eu vou fazer, de encontrar um problema que seja detectável e resolvível. E o médico toda hora não é prevenção. Todo com dor de cabeça, vou no médico. Tô com dor no joelho, vou no médico. Tem que ser algo assim que me atrapalhe a vida, que esteja me incomodando. Mas como a tecnologia melhorou e a cabeça da gente também mudou, então hoje a gente tem muita informação do celular, então qualquer dor parece ser um Já problema. vou lá para aí e pergunto, devo sério. ir ao médico? E claro que vai responder que sim. Nós ganhamos dinheiro fazendo consultas. É lógico que nós vamos dizer que tem que ir ao médico, né? Mas são problemas que atrapalham sua vida. Eu acho que isso normalmente são situações que tu consiga melhorar. E não há porquê você está muito preocupado com o assunto. Acho que o médico é um baita consultor. Que é essa história de a gente fazer um diagnóstico e conseguir te dar um bom conselho. Então o médico tem que ser um bom conselheiro. Ótimo. Talvez qualquer médico não seja um bom conselheiro, né? Então eu vou ter que escolher talvez o meu médico, isso que esteja a meu alcance. Mas, assim, só ir ao médico não é preventivo. E às vezes buscar mais de uma opinião, né? Que a gente já falou sobre isso aqui, de entender aquilo que me despertou confiança, aquele atendimento que me fez sentir bem. Em relação ao tempo certo de cirurgia, doutor Pedro, o que você gostaria de colocar? Existe realmente um momento que às vezes é melhor tratar de forma mais convencional, posso usar assim, doutor, tá certo? Né? Fazer um tratamento, né, com medicação, e há o momento certo para que esse caso vire cirúrgico? Tem algumas doenças que têm que ser tratadas com cirurgia e se você retardar essa cirurgia, piora o resultado. Vamos lá, cirurgia oncológica. É meio que intuitivo que se você deixar um tumor crescendo, vai ser pior. Cirurgia cardíaca. Mas a cirurgia ortopédica, a nossa cirurgia, não é assim. A consequência, por exemplo, no paciente adiar uma cirurgia de prótese é o sofrimento que ele vai ter naquele tempo. Vai organizar a vida dele, ele não está seguro ainda, ele não está convencido, e às vezes o paciente precisa passar por esse tempo, por esse processo, para se convencer que realmente ele precisa da cirurgia. É bom. O que a gente orienta e que o paciente
tome cuidado e preste atenção, é para não fazer tratamentos milagrosos nesse tempo. Não, nós vamos tentar isso ou aquilo, ou tratamentos que não vão trazer resultado, que não vão livrar ele de fazer a cirurgia. Entendeu? Um paciente que tem um impacto de quadril e que recebeu uma indicação de cirurgia, algum momento ele vai ter que operar. Quanto mais cedo ele fizer, aí numa escala de meses, é melhor. Não dá para esperar 2, 3 anos, porque esse impacto ele vai se transformar numa artrose. Então, cada doença tem o seu comportamento também. Mas a artrose de quadril, por exemplo, se ele demorar 1 ano, 2 para operar, consequência é a dor que ele vai ter nesse tempo. Agora, se ele demorar 10 anos, vai deteriorar a musculatura ao redor, enfim, o resultado não vai ser o mesmo. Todo caso é um caso. Então, tudo que eu disse é relativo. Como eu falei no início, tudo é relativo. E que talvez venha até na pergunta que ela fez antes, da tecnologia e da evolução. Hoje, as pessoas... Antigamente era muito mais comum a pessoa vir com uma artrose grave para fazer a prótese. Hoje nós temos os pacientes que são muito melhores, então eles também recuperam melhor. Isso é bom. As pessoas estão mais saudáveis e querem ficar mais saudáveis. Mesmo cuidado, não estou colocando idade nessa uma artrose grave vai me dar mais trabalho durante a cirurgia, vai ser uma cirurgia mais difícil, vai demorar mais tempo, chance de complicação maior, sangra mais, tudo é mais difícil, então... Ou com a pessoa com uma saúde ruim também, né? Às vezes ela perde o time dela fazer uma cirurgia no momento bom. Né? Em alguma dessas cirurgias, e aqui a gente estava falando aí dos esportistas ali, né? 45 anos foi a idade. A idade é um fator que vocês levam em conta ao indicar ou contraindicar os procedimentos? E qual é a idade da preocupação? Só pra gente saber. Tem uma idade da preocupação? Eu acho que idade não é uma variável que deva ser levada em consideração. Por exemplo, o paciente mais jovem que eu fiz uma prótese tinha 14 anos. Jovem mesmo. Adolescente. Mas era uma menina de 14 anos que a perna dela era cruzada, ela não tinha nada de abertura. Como é que ela não conseguia fazer higiene? Bem, então ela tem 14 anos, vai ser ruim na vida dela, vai trocar várias vezes de prótese ao longo da vida dela, mas a gente vai fazer a prótese e nós vamos resolver esse problema dela, porque eram os 2 quadris, pelos próximos, 15 anos, 20, enfim. E a mais velha tinha 103. Eu tenho uma... 103? Eu tenho uma gravação sobre isso. A mais velha tinha 103. Né? Uma prótese eletiva, que não era por fratura. Quando o idoso cai e quebra o colo do fêmur, tem que operar, fazer uma prótese, enfim. Então, o range é muito grande de idade. Mas a maioria não é nesses 2 extremos. A maioria está ali, 55, 75, enfim. Então não tem uma idade da preocupação, é bom ficar preocupado o tempo todo. Ou não, né? Ou tranquilo. Eu prefiro ter fé daí, né? A fé que a natureza nos faz e a gente tem uma vida para curtir, talvez. Agora, a idade é física e mental. O que você precisa, o que você quer, e nós somos apenas uma ferramenta, um meio, a cirurgia é apenas um meio disso aí, né? O perigo é você... achar que resolve tudo com cirurgia, que não é assim também, como você perguntou, tem tratamento, é um leque muito grande, o diagnóstico que tem que ser bem correto, né? Qual é a expectativa dessa doença, se eu tratar dessa maneira ou dessa maneira? E claro que o resultado esperado é a expectativa do paciente, é difícil às vezes captar essa expectativa. E é ali na conversa, né, que essa expectativa vai ficar alinhada ou não. Precisa desse alinhamento. Como é que você vai fazer isso em 2 minutos? Você tem que entender a pessoa, tem que dar a oportunidade dela falar e você ouvir. E ela também tem que te ouvir, né? Eu fiquei aqui, com um tema que a gente não abordou, que é a questão do transplante ósseo, que a gente nunca falou. Eu vou fazer um compromisso aqui para vocês voltarem. Pode ser? Com certeza. Então tá bom. Assunto bem interessante. Assunto? Gente, eu fiquei chocada. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Merecia até uma imagem. A gente coloca uma imagem ali e mostra em que situação que você faz uma situação dessa. Tá confirmado já, tá? A gente só vai ver questão de agenda. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Vou liberar vocês para as considerações finais. Ajudem as pessoas, então, a andar com equilíbrio. Ou escolher o caminho do meio. Foi essa lição que eu tirei aqui. Então, acho que eu tenho que melhorar também, né? Vamos melhorar a qualidade de vida de todos nós. Doutor André, por favor, suas considerações finais. Isso aqui nem política? Você corta isso ou...
Depois a gente usa lá no Instagram, já manda um beijo pra galera. Consideração final da joinha? O que tu quer que eu fale? Eu quero que você dê um encerramento aí pro pessoal. Qual que é o recado principal que você daria para as pessoas que acompanharam esse podcast e que chegaram aqui principalmente por causa desse fator, né, de um homem jovem ter morrido praticando um esporte que é considerado de alta performance? Não, a gente não tenha medo de viver. Como dizia o Graciliano Ramos, a vida é perigosa, ela tem muitas percalços que nós vamos ter. Curtir a vida assim bem, eu acho que é o que a gente pode fazer. Então, o exercício físico, ele foi feito, o corpo da gente foi feito para fazer movimento, exercício, não foi feito para ficar parado. Que é o que a gente mais quer nos pacientes, é que eles voltem a caminhar, que eles voltem a ter uma atividade física. O problema é você conciliar isso com expectativas moderadas. Então, já que eu defendo muito o moderado, viu? Eu acho que o moderado, ele vai devagar e vai ao longe. Perfeito. Dr. Pedro, por gentileza. É por aí. Eu sou absolutamente favorável à atividade física regular em intensidade saudável. Isso que eu disse anteriormente. Uma caminhada, uma corrida leve, uma atividade física de fortalecimento muscular regular. Todo excesso, toda extremidade é ruim. O sedentarismo é ruim por motivos óbvios. E o excesso, os exageros, eles também são deletérios para a saúde do músculo esquelética, cardiovascular, etc. Perfeito. Muitíssimo obrigado para você que está aí nos acompanhando. Fica o convite, tá? Aqui no rodapé do seu vídeo vão estar os arrobas para você acompanhar a página do Quadril Cascavel, tanto no Instagram quanto no YouTube, e eu aqui direto do LikeCast. Agradeço a sua companhia e te espero de novo no próximo episódio com esse mesmo objetivo, ajudar você a viver melhor. Até mais!